Boa tarde, amigos. Hoje nós iremos falar sobre a ilustre personalidade que foi um dos maiores jornalistas aqui no Ceará. Falaremos em A História Passa por Essa Rua, sobre o grande cidadão, o baiano, Demócrito Rocha. Demócrito Rocha nasceu em Caravelle, na Bahia, no dia 14 de abril do ano de 1888. Ele era filho de João Rodrigues da Rocha, da Glória Rocha. Ficou órfão de pai aos 2 anos de idade e de mãe aos 5. Ele estudou as primeiras letras em sua terra natal. Trabalhou como operário na estrada de ferro, lá na Bahia. Em 1907, foi para a capital baiana e em seguida para Aracaju, prestando serviço em Aracaju. Lá ele deu início aos exames para ingresso na escola de odontologia e fez ainda o concurso para telegrafista na estrada de ferro, né? Transferido para a cidade de Fortaleza, deu continuidade aos seus trabalhos e contraiu núpcias com a senhora Creuza do Carmo Rocha, a 9 de fevereiro do ano de 1915. Ele estava no exercício da sua função de telegrafista. Ele deu continuidade ao curso da Faculdade de Farmácia e Odontologia, vindo a concluir esse curso em 1921, quando também casou-se. Então, da união, nasceram as filhas Albanísia e Lúcia. No ano de 1924, ele fundou a revista Semanário, de nome Ceará Ilustrado. Demócrito Rocha, ele organizou uma revista que foi eleito pelo povo do Ceará como uma das maiores obras literárias no ramo de revistas e livros. No mesmo ano de 1921, ele organizou o primeiro concurso de poetas trovadores do Ceará, quando foi eleito o padre Antônio Tomás. Entre 1926 e 27, Demócrito Rocha chefiou o jornal O Ceará, de propriedade de Júlio de Matos e Biapina, né? Ele escrevia sob o pseudônimo de Barão de Almofala. Em 1928, Demócrito Rocha fundou o jornal O Povo. Era o diário que circulou na rua Barão de Rio Branco, e em seguida na rua Senador Pompeu. O editorial é aberto daquela edição primeira com as seguintes palavras, abre aspas: quando o povo geme escravo, entorpecido pelas algemas do cativeiro, indiferente e modorrento, resignado à violência paralisante dos grilhões, o jornal é o sangue novo, forte e generoso, a nutrir-lhe as células dormentes, a despertar-lhes os neurônios amortecidos, a ondear-lhes nas veias a torrente vigorosa e energética da revolta. O jornalista adotou uma coluna de primeira página intitulada Notas. Esta coluna era realmente o carro-chefe do jornal, porque todo mundo procurava logo a sua coluna. O jornalista funda em 1909 o órgão literário também, o Maracajá. Tudo na terra de Alencar,
em que ele exaltava o povo cearense. O jornal que ele fundara, O Povo, se transformou numa espécie de cartão de visita do Ceará. O Marajá passou a circular como seu suplemento, né? Entraremos agora na parte maçônica do ilustre Demócrito Rocha. Ele começou como maçom, foi iniciado nos mistérios da arte real através da loja Liberdade Quarta, no ano de 1930. Levado pelos amigos maçom José Ramos Torres de Melo. Ele exerceu temporariamente o cargo de venerável mestre entre 1931 e 32. Quando existiu o mandato de deputado federal em 1935, Demócrito Rocha foi eleito grande orador adjunto da soberana Assembleia Geral da Ordem Maçônica. E durante o evento realizado no Hotel Suíço, no Rio de Janeiro, e mais precisamente na Praia do Flamengo, ele pronunciou vibrante discurso quando disse nas entrelinhas de suas palavras: no momento histórico, cabe zelar o papel pela nação e garantir as instituições democráticas e a ordem social contra qualquer subversão, venha de onde vier. No ano de 1938, Demócrito Rocha ocupou a cadeira de higiene na Faculdade de Farmácia e Odontologia do Ceará. Em meio à efervescência do movimento político de 1930 a 37, ele foi eleito a deputado federal para a legislatura que foi iniciada em maio de 35, com término pelo golpe de Estado em 1937. O poeta Demócrito Rocha, revelando sua veia política, assinou sob os pseudônimos de Garrido e Barão de Almofala, ao tempo em que era diretor literário do jornal O Ceará, que foi do grande Ibiapina, José de Matos Ibiapina. O Rio Jaguaribe foi o seu maior poema que ele publicou aqui em Fortaleza, né? Poema feito questão de horas. A entrada do prédio do jornal, lembro-me bem, O Povo na rua Senador Pompeu, foi colocado em epígrafe o poema. E aqui segue. O rio Jaguaribe é uma artéria aberta por onde escorre e se perde o sangue do Ceará. O mar não se tinge de vermelho, porque o sangue do Ceará é azul. Todo o plasma, toda essa hemoglobina no sistema dos invernos vai perder-se no mar. Há milênio desde que se rompe, ou se rompeu, a túnica das rochas, na explosão das cataclismas, ou na erosão secular do calcário e da gnaíce, e do quartzo e do silício natural. E há um aneurisma dos açudes, quanto tempo perdido. Pobre doente, o Ceará, anemiado, esquelético, pedinte e desnutrido, a vasta rede capilar a queimar-lhe na soalheira e o gigante com a artéria aberta, resistindo e morrendo, morrendo e resistindo, resistindo e morrendo. Foi a espada de um Deus que te feriu a carótida, a ti, fênix do Brasil, e o teu cérebro ainda pensa, e o teu coração ainda pulsa,
e o teu pulmão ainda respira, e o teu braço ainda constrói, o teu pé ainda emigra, ainda povoa. As células mirradas do Ceará, quando o céu lhe dá a injeção de soro dos aguaceiros, instrumentecer o protoplasma como os seus capulhos de algodão. Nucleiam-se de verde é a cromatina dos roçados do sertão. Ah, se ele alcançasse um coágulo da rocha e o sangue a correr pelas artérias abertas do rio Jaguaribe, o sangue a correr mal que é a chegada aos ventrílocos das nascentes, o sangue a correr e ninguém o estanca. Homem da pátria, ouvi, salvai o Ceará. Quem é o presidente da República? Depressa, uma pinça hemostática em Oroz. Homens, o Ceará está morrendo, está esvaziando sem sangue. Ninguém o escuta, ninguém o escuta. E o gigante dobra a cabeça sobre o peito enorme. E o gigante curva o joelho no pó da terra calcinada. E, nos últimos trancos, vai morrendo e resistindo, morrendo e resistindo, morrendo e resistindo. Demócrito Rocha, ele assinava as poesias com forte cunho telúrico, né? Neste soneto, conhecido como A Princesa Mafalda, o poeta encarna uma figura nobre, convidada entre os nobres para uma festa na corte. Demócrito Rocha assinava suas poesias com forte cunho telúrico. Por exemplo, nesse soneto pouco conhecido, ele fala de si como se fosse um mister. É a princesa Mafalda. Ele encarna uma figura nobre, convidado entre os nobres para uma festa na corte. Eis o soneto. Foi numa extinta corte, havia festa. Toda a nobreza ali compareceu, e a família real, como o rei atesta, para o claro salão também desceu. Eu fui com meu brasão, que ainda me resta. O mais moço dos nobres era eu, e a princesa Mafalda, branca e lesta, a meu lado um dos braços estendeu. Barão, será meu par na contradança. E é o meu desejo, e o meu desejo é convidá-lo. Vinde, e a mão da neve em minha mão descansa, a gesto de rancor pelo festim. Alteza, respondi, grato a quem lança os olhos de princesa sobre mim. Demócrito Rocha faleceu no dia 29 de novembro de 1943, vítima da tuberculose. O féretro saiu de sua residência na Rodolfo Teófilo, hoje Valdério Uchoa, número 106. O féretro parou defronte do jornal O Povo, simbolizando a despedida do jornal que ele fundou. Era a tarde de 30 de novembro de 1943. Bem, essa é a parte que falei sobre Demócrito Rocha, porém tem mais a sua história mais longa e que estão nos livros, até nos livros escolares, que representam, que falam sobre o grande baiano que tornou-se cearense.
Bem, pessoal, no próximo episódio eu vou falar sobre o Padre Mororó.